Hoje nós vamos falar de uma arma de mentira que mata de verdade. Pode até parecer piada, mas a principal arma do diabo é de mentira. Ou melhor, é a mentira. Desde o início da humanidade, ele tem usado para usurpar os direitos do ser humano. Logo após o Senhor Deus ter criado o homem, deu ao homem, a autoridade para que dominasse sobre todas as demais criaturas. E deu-lhe também o direito de usufruir livremente de tudo o que havia sido criado. Com uma advertência, porém, que não tomasse do fruto da árvore que estava no meio do jardim do Éden. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, diz a Escritura. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Isso está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Bom, a serpente que nós conhecemos hoje não fala a nossa língua. Pode até ser que naquele tempo os bichos falavam com os homens. Penso assim porque a Eva não ficou assustada quando a serpente falou com ela. Devia ser algo comum conversar com os bichos. Caso não fosse, eu imagino que ela sairia correndo ao ver que a serpente lhe dirigiu a palavra. Não sei, mas não vem ao caso. O que sabemos aqui é que ali naquela serpente estava um espírito enganador, o diabo, incorporado na serpente. Qual era a intenção dele em que Adão e Eva comessem do fruto da árvore proibida? O que é que ele, o diabo, ganharia com isso? Muita coisa. O diabo sabia e sabe que quando alguém desobedece o mandamento do Senhor, até que essa pessoa se arrependa e receba o perdão, ela ficará distante de Deus. Ela é afastada de Deus. Ocorre a morte espiritual, que é a separação de Deus. E, consequentemente, a pessoa para de contar com a proteção do Altíssimo. Porque, deste modo, o diabo pode invadir e roubar tudo que a pessoa possui. E foi o que ele fez. Então, logo pecaram, Adão e Eva foram expulsos da presença do Senhor. Essa é a morte que Deus lhes havia dito que sofreriam caso comesse do fruto de tal árvore. É a morte espiritual, que significa a separação de Deus, conforme já expliquei. Então, logo eles pecaram, o diabo roubou de Adão toda a autoridade que Deus havia lhe dado e tirou dele o poder de dominar sobre a criação. Dessa forma, o homem ficou sujeito ao domínio do maligno, que passou então a exercer o seu direito, entre aspas, sobre o homem, fustigando o homem com todo tipo de maldade. E essa dívida passou para nós, pois diz a Escritura em Romanos capítulo 5, versículo 12, portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, quando a criança nasce hoje, já nasce no pecado de Adão. Já nasce separado de Deus. Pode até ser estranho, né? Mas é verdade. Diz a Escritura que por causa do pecado de Adão, a morte entrou no mundo e passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 8:20 diz que a criação ficou sujeita à vaidade não por causa da sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estávamos sob o domínio do império das trevas. Mas hoje só permanece nele quem quer. Quando Jesus foi crucificado, ele desceu ao inferno, venceu o diabo, tomou dele tudo o que este havia roubado de Adão e, tendo despido ele de toda a autoridade e poder,
fez dos espíritos malignos um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E cancelou, ou seja, pagou a nossa dívida com o Pai. Isso está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo 14 a 17. E também está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. O diabo, juntamente com seus demônios, já foi derrotado por Jesus Nosso Senhor. E não pode mais causar mal algum, a não ser na vida daquele que ainda não recebeu a Jesus Cristo. Aquele que ainda não reconheceu a Jesus como seu único Senhor e não entregou a sua vida a Ele, até hoje o inimigo continua fazendo uso da arma que lhe restou, que é a mentira. Ele nunca se firmou na verdade, e nele não há verdade. Quem atenta para o que ele diz, se afasta de Deus, e ao mesmo tempo concede a ele um meio de executar suas nefastas obras. Satanás é ardiloso, ele é astuto. Ele fica estudando a pessoa, vigiando, vendo quais são os temores daquela pessoa, para em cima daquilo ele agir. Quando a pessoa está meio desligada de Deus, ele ataca com as tentações dele. E essas tentações podem vir em forma de uma dor, um sintoma de alguma enfermidade, ou até um desejo de praticar algo que Deus não aprova, mas aquele desejo está no coração da pessoa. Às vezes a pessoa tem um desejo escondido e o inimigo fica ali vigiando. Ele é muito astuto. Ele tenta a pessoa naquilo que ela mais quer ou naquilo que ela mais teme. Então, ele age dessa maneira. Então, esse sintoma, essa tentação pode vir ou em forma de uma dor, ou em forma de alguma enfermidade, um sintoma de enfermidade, ou um desejo de praticar algo pecaminoso. Ou até mesmo com o acontecimento de um fato que nos leva até a questionar a Deus por que ele permitiu que algo acontecesse. Nessas investidas, ele, o diabo, tenta fazer com que a pessoa descreia da existência do Senhor ou da sua fidelidade. O maligno provoca uma situação e se esforça para que o indivíduo acredite que aquilo é obra de Deus. Muitos, por causa de situações como esta, resolveram virar as costas para o Pai e abandonaram a fé. E hoje estão pagando um preço caríssimo nas mãos do inimigo. Só há um jeito de não cair nas ciladas do inimigo. É se alimentar todos os dias com a leitura da Bíblia e crer nas palavras do Senhor. Em qualquer circunstância, nunca deixe de confessar aquilo que a palavra de Deus afirma. Quem nela se firma, jamais vacila. Nunca dê ouvidos ao que o inimigo diz. Diante de qualquer situação, ore. E a seguir, dedique alguns minutos para a leitura da Bíblia. Deus sempre responde pela sua palavra. Precisa de uma resposta de Deus? É na Bíblia que você vai encontrar. Ora a Ele. Coloca o seu problema diante dele. Coloca a questão diante do Pai. E fique firme. Vai lendo a Bíblia, vai ouvindo a pregação. Uma hora vem aquela resposta. Numa palavra pode estar a resposta. Aquilo que ele falar no seu coração, segure e creia. Ao acreditar no que o Pai diz, colocamos o seu poder atuando em nosso favor. Essa é a melhor, para não dizer a única saída. Ainda que o inimigo venha com toda a sua força para nos derrotar, ele não conseguirá, pois o Espírito Santo se levantará em nosso auxílio. Como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 19. Vindo o inimigo como uma torrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Isso significa que quando o diabo vier com aquele ataque para te arrasar, o Espírito de Deus toma a frente e
acampa, né? Arvorará contra ele a sua bandeira. Deus vem então e se coloca entre você e o inimigo. E ele não vai poder te atingir de modo algum. Nunca tema diante das ameaças do inimigo. Se já fomos libertados por Jesus, verdadeiramente estamos livres. Compete a nós agora não aceitarmos as tentações, as quais só têm um propósito: nos tirar da mão de Deus. Determine que você viverá conforme o que está registrado nas Escrituras. Aquilo que você aprendeu na Bíblia, que é seu direito, determina que é desta forma que você vai viver. Determina que você vai tomar posse daquilo. E tome posse. Ninguém consegue arrebatar um só dos filhos de Deus das suas poderosas mãos. Isso está escrito no livro de João, capítulo 10, versículo 28. Tome posse do que é teu. Fique firme na palavra de Deus. Leia a Bíblia. Escute a pregação. Ore. Deus vai te guardar, porque Ele prometeu: buscar-me-eis e me achareis. Ele não falou para você buscar Ele em vão. Ele disse que quando você buscar, Ele iria responder. Então, fique firme. Leia a Bíblia. Entenda o que Ele fala com você. Entenda qual é o plano que Ele tem para você. Tome posse daquilo que Ele te prometeu. E diante do ataque do inimigo, não tenha medo. Porque o Espírito de Deus vai arvorar contra o inimigo a bandeira. Deus vai estar entre você e o inimigo. E jamais ele vai poder te atingir. Creia em Deus. Deus te abençoe.